Olá, estamos aqui para o quarto concerto para ser depois apresentado online. Concerto da música no tempo de Marquês de Pombal. Estes concertos também podem ser considerados os concertos pela humanidade, na medida em que vivemos momentos difíceis e, portanto, é preciso dedicá-los à humanidade. Nós temos falado na importância dos códigos da música e se os códigos da música são iguais para a música erudita, para a música, enfim, dita popular, para a música folk, para a música rock, enfim. Vamos aqui fazer alguns exemplos. Eu vou pedir ao André e à Mariana que toquem pequeninos certos que eu peço de como são os elementos estruturais destas obras. Reparem, as grandes obras clássicas têm três grandes momentos, que é o momento da apresentação de uma ideia, a reexposição dessa ideia e o desenvolvimento. São três passos. A música clássica depois desenvolve-se de forma notável porque são romances, são, digamos, narrativas musicais fantásticas. Mas a música popular e mesmo a música infantil também obedece. Ora, reparem no Frère Jacques. O Frère Jacques começa com uma ideia base, que é a exposição do tema. Ora, podem tocar, por favor. Reparem, esta é a primeira ideia. Agora, reexponho a ideia ligeiramente acima. Ora, ouça. E agora desenvolve a ideia. Apenas não há mais desenvolvimento. É isto. Mas a estrutura está lá. Bem, de repente, reparem numa canção muito popular portuguesa que todos conhecemos. O Malhão. Ora, reparem no Malhão se a estrutura não é a mesma. Ora, reparem, ideia principal, aquilo que podíamos dizer na grande música ou no teatro até, atenção! Só um momento, só a primeira ideia, vai, atenção! Agora reparem, dizemos, preparar, que é a reexposição, e agora dizemos ação, desenvolvimento. Reparem, apenas isto repete-se eternamente durante um bocadinho, mas a ideia está lá. Curiosamente, ora vejamos a Quinta Sinfonia de Beethoven, que tem a duração de imenso tempo e que é imenso prazer, imensa delícia quando a ouvimos. Ora, ouçam a ideia principal. Depois a reexposição e depois o desenvolvimento. Ok, chega. Reparem, a música tem de facto uma estrutura em que ela cruza o conhecimento, mesmo quando nós não dominamos esse conhecimento técnico, nós sentimos-lo. E, portanto, quando ouvimos uma obra de dimensão, enfim, com alguma grandiosidade relativamente a uma canção de 3 minutos, nós sabemos que estamos a ouvir permanentemente o motivo temático que surge permanentemente ao longo da obra. Mas qual é a grande diferença? Imaginem que eu escrevo uma canção de 3 minutos para ser cantada e fruída, mas passado algum tempo já ninguém se lembra dela. A diferença é que estas obras são obras para a eternidade. Não podem desaparecer. Elas são, se quisermos até, elas são a base da construção europeia. Elas são a base da construção europeia. Assim como as catedrais foram, enfim, se quisermos, construções que deram os alicerces
do Império Sacro Romano, que foi criado por Carlos Magno e que ainda hoje vivemos debaixo desse paradigma, não é? A música, estas grandes obras também são completamente a base do saber musical, do conhecimento europeu e do mundo. Passado isto, vamos então ao autor que segue, George Handel. George Handel é um músico que nasce em 1685. Nasceu na Alemanha, mas depois fixou-se em Londres. Ora bem, Sebastião José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras e marquês de Pombal, teve a sua estadia em Londres de 1736 a mais ou menos 1745. Há quem diga que ele tenha estado mais algum tempo antes de ser enviado por Dom João V para Viena. Ora, é curioso que Handel, nessa altura, estava de facto aonde? Estava em Londres. Em Londres. Era o músico preferido da corte londrina. Portanto, é muito provável que Sebastião José Carvalho e Melo tenha tido a oportunidade, como diplomata, de ouvir a música de Handel. E a música de Handel também vive muito deste formato estrutural. Já agora, reparem, quando visitarem o palácio, o próprio palácio tem na sua gênese este princípio, uma ideia, a reexposição da ideia e o desenvolvimento. Se chegarem à entrada, ao pátio da entrada, olham para a escadaria e veem um lance para a direita. Imaginem que é a ideia, o tema. E depois reproduz-se religiosamente para a esquerda, o mesmo lance. E depois começa a construção do palácio. Até a arquitetura tinha estas regras básicas. Vamos ouvir George Handel.
Esta sonata de Heinrich Köhler, alemão, também muito influenciado por toda a estrutura musical que vinha de Itália, reparem, e de acordo com o que falamos no início, naquela que é a estrutura base, quer de uma canção popular, quer, enfim, enfim, de qualquer outra, como foi o caso da canção do Jacques Berre, como é que é? Frère Jacques, exatamente. Ora, reparem bem, façam só o primeiro compasso. Olhem a ideia desta obra, que é uma obra notabilíssima do período pós-barroco. Ora, ouçam só o primeiro compasso, a ideia. Reparem o segundo compasso. A mão esquerda do piano vai fazer precisamente a reexposição. Ó. E depois voam, desenvolvem. Ora, reparem. Ok, reparem. Depois, no compasso décimo, volta a acontecer o mesmo. Ora, reparem, façam seguido. A exposição, reexposição e desenvolvimento. Ora, reparem, é um pouco mais à frente. Ok, mas agora interessa é ouvirmos a obra toda. E cada andamento, o autor segue esta regra de princípio. E esta é a arte da música no seu melhor.
Tal como temos dito, e está escrito, aliás, o projeto global do Eiras tem como referência dos maiores palcos, se quiserem, do mundo, que é o caso de Viena, da Áustria, e Londres, que são duas cidades absolutamente fantásticas do ponto de vista cultural, e Paris também, certamente. Claro que aqui tem um lugar muito especial, como disse, algumas cidades italianas e particularmente Roma, Florença, mas Henry Wood esteve durante 28 anos à frente de um projeto em Londres que era a música erudita para todos os londrinos. Curiosamente, o governo americano tentou contratá-lo para ele ir para os Estados Unidos e ele, fiel a este programa, manteve-se em Londres. E este projeto deu origem àquilo que hoje conhecemos, o Festival de Promenade, que é uma festa da cultura em toda a Inglaterra e em todo, enfim, o país de Gales. Vamos ouvir uma das músicas mais emblemáticas, porque este é o caminho do Eiras. Tem como farol Londres, Paris, Roma, Viena da Áustria. E é assim que o Eiras se transforma e se afirma como a cidade mais cultural de Portugal.